Minha esposa me ligou às 1h30 da tarde de um sábado e me disse para manter a boca fechada. E eu respondi, entendido, porque venho mantendo a boca fechada há 27 anos e sou muito, muito bom nisso. Ela disse, hoje à noite, você vai jantar com a família da noiva do meu irmão, mas fique de boca fechada. Por quê? O pai dela é um juiz, Sviatoslav Kondratievich. Ele é muito respeitado, muito importante. Damian está tentando causar uma boa impressão. E não quero você falando sobre administração de imóveis ou sobre aquele prédio em que você trabalhou no mês passado. Apenas sente-se lá, coma, sorria e não nos envergonhe como você sempre faz. Entendeu? Eu disse. Entendido, Aglaia. E use o blazer azul marinho, não Apolo. O blazer. E não mencione o seu furgão. Ninguém quer saber do seu furgão. Nada de papo de carro. E não. Aglaia, eu vou me sentar. Vou comer meu bife. Vou sorrir. Não falarei sobre gestão de propriedades, sobre meu furgão ou sobre qualquer prédio em que eu já tenha entrado. Serei invisível. Sou muito bom em ser invisível. Você sabe disso. Ela fez uma pausa, porque sabia que era verdade. Aglaia, nascida Prishvina, está casada comigo há 18 anos. E nesses 18 anos, ela me apresentou em aproximadamente 200 eventos sociais como: este é meu marido, Elizar. Ele trabalha com manutenção de edifícios. Ela dizia isso com a mesma entonação vocal que alguém usaria para apresentar um móvel que veio junto com o quarto. E todas as vezes eu deixava, porque a apresentação era precisa. Eu trabalho com imóveis. Eu gerencio propriedades, 67 delas, em 3 estados, valendo aproximadamente 40 bilhões de rublos. Mas Aglaia não sabe disso. Ninguém no jantar de hoje sabe disso. Ninguém na minha vida sabe disso, exceto minha mãe e o homem cujo tribunal eu comprei em 2019 por 3 bilhão de rublos e reformei com meu próprio dinheiro. Um homem chamado juiz Sviatoslav Kondratievich. E hoje à noite, o juiz Sviatoslav Kondratievich estará sentado à mesma mesa que eu. Mas antes de falar sobre o jantar, sobre o brinde, o silêncio e a pergunta que transformou o homem mais invisível da mesa na única pessoa que todos conseguiam ver, preciso contar quem eu sou. Ambas as versões, porque existem 2 Elizares, e eles vivem dentro do mesmo corpo há 27 anos. E hoje é a noite em que eles finalmente se encontram em público. Meu nome é Elizar. Nasci em 1973 em Viksa, uma cidade industrial na região de Nizhny Novgorod, na parte da Rússia que os folhetos turísticos ignoram, porque não há cúpulas douradas nem fazendas históricas, nem razão para alguém com dinheiro parar ali. Meu pai, Savly Medvedev, era zelador em uma escola pública. Minha mãe, Pelageia, trabalhava na cantina da mesma escola. Juntos, eles ganhavam o suficiente para manter a luz acesa e a geladeira cheia, mas não o suficiente para tirar a preocupação dos olhos da minha mãe quando setembro chegava e a lista de material escolar era maior que a conta bancária. Cresci vendo meus pais serem invisíveis. Não ignorados, invisíveis. Há uma diferença. Ser ignorado significa que as pessoas te veem e escolhem não interagir. Invisível significa que as pessoas olham através de você, como se olha através de uma janela para ver a vista do outro lado. Meu pai passava o esfregão em chãos que centenas de pessoas pisavam todos os dias, e ninguém sabia o nome dele. Minha mãe servia o almoço para crianças que diziam obrigado à comida e não a mulher segurando a bandeja. Aprendi algo assistindo a isso. Aprendi que o mundo divide as pessoas em 2 categorias: as pessoas que são vistas e as pessoas que fornecem a superfície sobre a qual as pessoas vistas pisam. Meus pais eram a superfície, o chão, a bandeja da cantina, e as pessoas em cima deles nunca olhavam para baixo. Decidi aos 15 anos, vendo meu pai polir o chão de um ginásio às 22 de uma sexta-feira enquanto os pais do time de basquete nem o notavam, que eu nunca seria pobre. E decidi algo mais, algo que a maioria das pessoas que escapa da pobreza não decide. Porque a primeira coisa que a maioria das pessoas faz quando ganha dinheiro é garantir que todos saibam que elas o têm. Eu decidi que seria invisível de propósito, não por humildade, mas porque eu queria saber. Eu queria saber quem as pessoas ao meu redor realmente eram. Não quem elas encenavam ser para os ricos, mas quem eram quando pensavam que ninguém importante estava olhando.
Eu queria saber se o mundo trataria Elizar da mesma forma que tratava Savely. E a única maneira de saber era nunca mostrar o dinheiro. Não fui para a faculdade. Fui trabalhar. Aos 18, consegui um emprego como técnico de manutenção para uma locadora, consertando torneiras, trocando janelas, remendando paredes. Eu ganhava pouco. Mas era bom nisso porque era filho do meu pai, o filho de um homem que entendia que cada prédio é um sistema. E cada sistema precisa de alguém que preste atenção nele. Aos 22, economizei meus primeiros rublos sérios. Aos 25, em 1998, comprei minha primeira propriedade, um apartamento degradado em Nizhny Novgorod, que transformei em espaço comercial. Fiz a reforma sozinho, todos os fins de semana, todas as noites após o trabalho por 4 meses. Eu o aluguei. O aluguel cobria tudo e deixava um pequeno lucro. Aquela era a semente. E eu a plantei com a paciência de um homem que entende que a maneira mais rápida de construir riqueza é lentamente. Em 2000, eu tinha 4 propriedades. Em 2005, 12. Eu não comprava coberturas. Comprava galpões antigos, pequenos prédios de escritórios em bairros desvalorizados, porque os investidores sérios não se davam ao trabalho de olhar onde viviam pessoas como meus pais. Vi o potencial antes do mercado. Em 2005, criei minha primeira holding, depois outras 14 nos 15 anos seguintes. Cada empresa possuía uma parte do portfólio. Meu nome não aparecia em nenhum registro público como dono direto. Usei fundos privados e agentes que nunca revelavam minha identidade. Hoje, tenho 67 propriedades, torres de escritórios, centros comerciais e até um prédio histórico de justiça. O valor total do portfólio é de cerca de 40 bilhões de rublos. Meu patrimônio pessoal é quase equivalente, pois não carrego dívidas desnecessárias. Meu pai me ensinou que a dívida é um chão que não te pertence e um dia alguém o tirará de debaixo de você. Moro em uma casa em um bairro residencial de Nizhny Novgorod, um chalé valendo 60 milhões de rublos, pertencente a uma empresa. Dirijo um Renault Duster 2017 com 150 mil quilômetros. Uso calças e camisas de lojas de desconto. Almoço em uma cantina de subúrbio, onde o menu custa 350 rublos e a atendente me chama de filho. Eu valho 40 bilhões e ninguém sabe, exceto minha mãe. Pelaguei a minha mãe, tem 76 anos. Mora em Vixa, na mesma casa onde cresci. Ela sabe, porque mães sempre sabem. Notou a falta de estresse financeiro e a maneira como financio as reformas da igreja local sem piscar. Ela me perguntou uma vez: Elizar, quanto dinheiro você tem? O suficiente. O suficiente para ficar confortável ou o suficiente para esconder algo? Ambos. Ela me olhou como as mães olham para os filhos que guardam segredos. Não com suspeita, mas com aquela preocupação de quem sabe que segredos têm peso. A Aglaia sabe? Não. Por quê? Porque preciso saber quem ela é sem isso. E você sabe? Eu sei. E a resposta não é agradável, mãe, mas é útil. Agora, deixe-me contar sobre o jantar, porque foi onde 27 anos de invisibilidade terminaram em cerca de 90 segundos. Um grande hotel no centro de Nizhny, um dos melhores restaurantes da cidade. Colunas de mármore, teto trabalhado. A reserva era para as 19h30. 8 pessoas. Estacionei meu Duster entre o BMW Série 7 do Demian e um Mercedes que supus pertencer ao juiz. O manobrista olhou para o meu carro com a confusão polida de um homem pago para estacionar carros de luxo. Entrei. Blazer azul marinho, como ordenado. Calça de sarja. Camisa branca que Aglaia passou porque não confiava em mim para fazer. Luz sem rugas, e ela estava certa. Eu posso reformar um tribunal de 1 bilhão de rublos, mas não sei passar um colarinho. E é nesse tipo de informação que minha esposa constrói sua avaliação sobre minha competência. A mesa era redonda. Aglaia organizou os lugares para que eu fosse ouvido pelo menor número de pessoas possível. Eu estava entre Rosalia, a esposa do juiz, uma mulher de pérolas casada com o poder, há tanto tempo que o irradiava, e Gleb, o filho do juiz, cirurgião ortopedista de 35 anos, com a autoconfiança de quem conserta ossos e nunca consertou uma torneira na vida. Na outra ponta da mesa, o juiz Sviatoslav Kondratievich de frente para Demian. Aglaia me apresentou com sua fórmula padrão.
Este é meu marido, Elizar. Ele trabalha com manutenção. Ela disse isso rápido, com uma inflexão descendente em manutenção, como quem nomeia um prato que não recomenda. O juiz ainda não tinha olhado para mim. Fiquei em silêncio. Não falei de propriedades, nem do meu furgão. O brinde chegou. Damian se levantou, taça na mão. Quero agradecer a todos por estarem aqui. Este jantar é sobre família. Sibyl e eu estamos ansiosos pelo casamento. Sviatoslav Kondratievich e Rosalia, obrigado por criarem a mulher com quem vou me casar. Mal posso esperar para fazer parte da família Kondratiev. Aplausos. Então o juiz se levantou. Ele pegou sua taça e deu a volta na mesa. Passou por Damian. Bem-vindo à família. Pela filha. Orgulhoso de você. Por Aglaia. Obrigado por vir. Por Rosalia. Meu amor. E então chegou a mim. E parou. Como um disco que para seco em um arranhão. Seu sorriso social desapareceu. Ele me olhava não como um estranho, mas como alguém que se reconhece em um contexto absurdo. Olá, disse ele. Sua voz estava mais cautelosa. Estou surpreso de ver o senhor aqui. A mesa silenciou instantaneamente. Olhei para ele. Vi a pergunta se formar em seu rosto. Eles sabem quem o senhor é de verdade? Silêncio mortal. 8 pessoas. A pergunta no meio da mesa como uma granada sem pino. O rosto de Aglaia passou por 3 estágios. Confusão, alarme, terror. Sviatoslav Kondratievich, eu disse. Não acho que seja o momento. Elizar Savelievich. O senhor está sentado na ponta desta mesa, tratado como um convidado que chegou por erro. Sua esposa o apresentou como um zelador. Seu cunhado o colocou longe da conversa, e eu me sentei diante do senhor em meu gabinete, no prédio de que o senhor é o dono, para discutir uma reforma de mais de 1 bilhão que o senhor financiou pessoalmente. Não vou ficar aqui fingindo que não sei quem o senhor é. 1 bilhão. O número caiu na mesa como um tijolo através de uma janela. O prédio de que ele é o dono? Murmurou Aglaia, a voz fraca. O juiz olhou para Aglaia, depois para mim. A senhora não sabe. Ignora quem é o seu marido? Um técnico de manutenção? Senhora, seu marido é o único proprietário da Medvedev Invest, uma firma operando através de 14 subsidiárias. Ele possui 67 propriedades comerciais. Ele comprou o tribunal onde presido há 28 anos, em 2019. Ele financiou pessoalmente a restauração total. Eu sei disso porque discuti os planos da minha própria sala de audiências com o homem que estava pagando por tudo. Ele olhou para Damian, cujo rosto estava lívido, e depois para Gleb. O homem que vocês sentaram na ponta da mesa, disse o juiz, é um dos maiores proprietários privados da região, e vocês o apresentaram como pessoal de manutenção. Ninguém respirava. Aglaia me olhava. A confusão deu lugar ao cálculo, depois a algo que eu não via há 18 anos. Medo. Medo do que ela tinha feito. Elizar, isso é verdade? Olhei para minha esposa. Aquela que me ligou às 1h30 para me dizer para calar a boca. Você me disse para manter a boca fechada, eu disse. Então eu mantive. Elizar, como é possível? Você ganha 150 mil rublos por mês. Dirige um Duster. Eu dirijo um Duster porque gosto dele. Me visto assim porque é minha escolha. Esses 150 mil rublos são o salário que pago a mim mesmo. A vida que você não vê, os 40 bilhões de patrimônio e a renda massiva, ela existe na parte do nosso casamento que você nunca olhou. Eu não olhei porque você escondeu. Eu não escondi. Eu estruturei meu negócio. Você não sabia porque não perguntava. Em 18 anos, Aglaia, você nunca me fez uma pergunta sobre minhas finanças além do orçamento mensal. A superfície te bastava, pois confirmava o que você queria acreditar, que eu era um homem de quem não se podia gabar. O juiz voltou a falar. Peço desculpas, Elizar. Eu não sabia que sua família ignorava tudo. Meu pai era zelador, Sviatoslav Kondratievich. Lavou chãos por 31 anos e ninguém sabia o nome dele. Minha mãe servia comida e ninguém dizia obrigado. Cresci vendo pessoas invisíveis criarem a base sobre a qual as pessoas vistas se apoiam. Quando fiquei rico, escolhi ser invisível. Não por vergonha, mas para saber quem as pessoas eram de verdade quando pensavam que eu não era ninguém. Olhei para Aglaia e descobri tudo. Aglaia se levantou e saiu da sala. Ela saiu porque ficar ali, sob o peso de 18 anos de vergonha mal colocada, era insuportável. O jantar acabou. Damian falou primeiro.
Elizar, não sei o que dizer. Você não tem nada a dizer. Você foi coerente, me tratou da mesma maneira há 20 anos, educadamente, mas com aquele desprezo que você reserva para pessoas abaixo de você. É uma informação útil. O juiz e eu trocamos um olhar. Sinto muito que tenha sido assim, disse ele. Não sinta. Eu esperava por isso há 27 anos. Rosalia, a esposa do juiz, inclinou-se para mim. Senhor Medvedev, por que casar com uma mulher que você queria testar? Eu não casei com uma cobaia, Rosalia. Casei com uma mulher que amava. O teste veio depois, por padrão. Quando você esconde sua riqueza e sua esposa, começa a te tratar conforme o que ela acha que você vale, o experimento se faz sozinho. Cada jantar, cada ele trabalha com manutenção, era um dado. E o padrão me mostrou que a mulher com quem me casei valoriza a aparência do sucesso mais do que a substância do caráter. Encontrei Aglaya no saguão. 40 bilhões. 18 anos. E você me deixou. Deixei você ser você mesma sem a influência desse número. E o que você descobriu? Que você tem vergonha de mim. Que me apresenta como uma bagagem incômoda. Que me manda calar a boca porque minha voz te envergonha. Elizar, não é isso. Às 1h30 de hoje você me disse, não nos envergonhe como você sempre faz. Você diz isso há anos. A única coisa que mudou hoje é que alguém na mesa sabia a verdade. Por que não disse? Por que me deixou ter vergonha de você por 18 anos? Porque essa vergonha é sua, Aglaya, não minha. Não tenho vergonha do duster nem das roupas simples. Sua vergonha é sobre o que os outros pensam de você por estar casada comigo. É sua necessidade de ser vista como bem casada. E na sua definição, um homem que não ostenta sucesso nunca estará à altura. Ela ficou em silêncio. Estava aprendendo da maneira mais cruel que o homem que ela escondia era a única pessoa de quem ela deveria ter orgulho. E agora? Ela perguntou. Não sei. 3 meses se passaram. É janeiro de 2026. Nosso casamento está em terapia. Aglaya está furiosa com o engano, chamando-o de traição. Eu chamo de experimento. O terapeuta chama de colapso da vulnerabilidade mútua. Todos têm razão. Aglaya me perguntou por que eu não confiava nela. A resposta honesta é, eu tive medo. Medo de que, se ela soubesse do dinheiro, atuaria o amor pelo estilo de vida, em vez de senti-lo pelo homem. Ao esconder o dinheiro, nunca dei a ela a chance de me provar que eu estava errado. Esse é o custo real, o irreversível desconhecimento. Damian não fala mais comigo. Não fui convidado para o casamento em junho. O juiz Sviatoslav Kondratievich e eu almoçamos uma vez por mês em uma cantina de subúrbio. Ele se tornou meu amigo mais próximo. Você se arrepende do experimento? Perguntou ele na semana passada. Arrependo-me da solidão. A verdade é útil, mas é boa? Não sei. Elizar, sou juiz há 28 anos. Você escondeu sua riqueza para saber quem ela era, mas também a privou da chance de ser quem ela poderia ter sido com a verdade. Isso não é um experimento, Elizar. É uma sentença. Ele tem razão. Esconder o dinheiro foi uma escolha ativa, retenção de informação que mudava o equilíbrio de poder. Escolhi a invisibilidade por dados, e esses dados me custaram o casamento. Minha mãe ligou. Como está Aglaya? Brava com nós dois. Filho, eu te disse há 20 anos que esse esconderijo ia custar caro. Você construiu algo extraordinário, mas escondeu porque tinha medo de ser visto. Seu pai foi tornado invisível pelos outros. Você fez isso consigo mesmo. Pare de se esconder. Deixe haver o menino de Vixa que lavava chãos com o pai. Se ela não puder amar aquele menino, então não pode amar você. E você saberá de verdade desta vez. Ela tem razão. Estou começando, uma conversa de cada vez. É a reforma mais difícil que já fiz. Casamentos não têm plantas arquitetônicas. O juiz me disse, os prédios mais sólidos não são os que nunca racham. São os que racham e são consertados. Estou consertando. Não sei se a estrutura vai aguentar. Mas o homem na ponta da mesa não é mais invisível. Contei essa história porque em algum lugar um homem está calado, e em algum lugar uma mulher sente vergonha do cargo do marido. Se você é esse homem, pare de se esconder. Você merece parar de carregar isso sozinho. Se você é essa mulher, pergunte-se, você diria as coisas de forma diferente se soubesse? Se sim, o problema não é o trabalho dele, é o que você faz com a verdade.